eu tenho uma determinada frustração em relação ao que é o mercado, né? O mercado e a educação. Eu, em 2015, eu tentei fazer uma pós-graduação na USP sobre inteligência artificial. E eu já trabalhava na área de tecnologia e inteligência artificial com a parte de marketing. E o que aconteceu? Eu comecei a ver que o distanciamento do que a educação estava falando para o mercado, ela era, desculpa usar o termo, mas ela era grotesca. Porque eu não conseguia ter relação do que estava sendo discutido com o que estava sendo desenvolvido no mercado. Estava muito para trás. E assim, eu tive variadas frustrações relacionadas a isso, porque eu me sentia atualizado quando eu pegava para debater com pessoas mais técnicas e com pessoas do mercado. E quando eu ia conversar com professores, infelizmente, eu encontrava um conteúdo da década de 90, um conteúdo que não era mais tão aproveitado ou bem explorado. E aí entrar naquilo, né? Para você ter uma ideia, eu me formei na graduação em 2014, na Belas Artes, né? E quando eu terminei minha graduação, eu falei, legal, estou formado, isso é super importante, super bom, agradeço, but muito desse conteúdo eu não consigo aproveitar para o que hoje o mercado está me exigindo. Porque eu aprendi o conceito de mídia, eu não aprendi CPC, CPL, eu aprendi rádio, eu aprendi televisão. Hoje, se você me pedir para fazer um cálculo de impressões por minuto lá, eu não consigo, mas eu aprendi aqueles indicadores de performance mais antigos, né? E aprendi basicamente a ver precificação de mídia, quanto que vai ser o horário nobre da Rede Globo. Aprendi as coisas do conceito tradicional do que a gente tem, né? E aí é onde eu entro com a pergunta para você. Como que a educação, né, o mercado de educação vai conseguir se atualizar? Semana retrasada, se não me engano, eu participei de uma aula lá na Belas Artes, com os dos professores que eu tive, e eu fiquei muito feliz, porque eu estava falando de indicador de performance, de KPI, de analytics, de mensuração de resultados, e os alunos entenderam o que eu falei. Aí eu fiquei contente. Mas há 1 ano e meio atrás eu fui dar uma palestra na Unip, e o pessoal, o que é esse tal de inbound marketing? O que é Google Analytics? Então, assim, é uma impressão que eu acabo tendo sobre a desatualização e a desapropriação do mercado em relação ao que a educação e vice-versa. O que você pensa do futuro disso, ainda mais agora com essa pandemia, que até as aulas estão sendo virtuais, né? Guilherme, a tua análise está impecável, impecável. Olha que interessante. As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. As escolas ensinam o que é certo e você no dia a dia vai fazer o que dá certo. Hoje, em cursos como os nossos de negócios, o mercado sabe mais que a academia. Então, vou dar exemplo. Você é um cara com uma experiência bacana, uma competência espetacular, sabe falar muito bem, tem competência cênica, mas você não poderia dar aula numa universidade tradicional, porque você não tem mestrado. Exato. A escola precisa ter 70% do corpo de título de mestre ou doutor, senão ela não tem o reconhecimento do CAPES. As escolas até gostariam de mudar e querem mudar, são escolas muito sérias e que estão no século XXI, mas elas são reguladas por um paquiderme chamado MEC, que não consegue entender o ritmo das mudanças. Então você, com toda a tua competência, com toda a tua experiência, você não poderia dar aula nessas escolas, porque você não tem o título de mestre. Só que esse tipo de assunto, como é o nosso de marketing, o mercado sabe muito mais que a academia. Exato. Eu lecionei 22 anos na SPM, e por 22 anos eu usava o Filipão, o Felipe Kotler. Hoje eu não conseguiria dar aula com o Filipão, não dá para dar aula com o Filipão. Nenhum desses autores que me formaram e que eu fui formado por eles ao longo da minha carreira, eu não teria condições de dar aulas com esses autores, porque o descasamento de competências é tão forte que se eu for dar uma aula e pegar um aluno como você, na primeira aula você vai para a secretaria e pede para trocar o professor, porque o professor está usando mapas antigos para caminhos novos. Eu acho que o pós-Covid vai ter uma transformação assim brutal na educação formal.
Porque é o que eu falei para você, não faz sentido você fazer 4 anos de jornalismo, 4 anos de propaganda, 4 anos de publicidade, 4 anos de comunicação social, não faz sentido, né? No passado, quando você ia para uma entrevista de emprego, perguntavam para você, qual a tua formação acadêmica, onde você estudou, qual é o teu diploma, qual é o teu certificado. Hoje, o RH dessa nova economia, ele pergunta para você, qual foi o teu último curso online? Olha, o meu, eu vou te falar que assim, eu acabei desenvolvendo um autodidatismo meio grande, porque eu sinto que o mercado é aquilo que você falou, eu não tenho conhecimento acumulativo. Passa 2 semanas, se eu não me atualizo com alguma coisa, eu acabo me sentindo defasado em relação até aos meus colegas de trabalho. Então, eu acho que o último curso que eu terminei efetivamente foi no fim de março. Mas curso pequeno, sabe? Pequeno. Eu sempre falo para o pessoal quando me pede, Buzzarello, o que eu faço? Estou um pouco perdido com educação, quando é que eu me atualizo e tal. Eu sempre falo, faça cursos rápidos e frequentes, mas não faça cursos longos e estáticos. Eu vou repetir, faça cursos rápidos e frequentes e não cursos longos e estáticos. Eu tenho feito muitos cursos online, eu sempre fui sempre não, mas de uns 3 anos para cá, eu me tornei um apaixonado por cursos online. Cursos de 8 horas, 10 horas, 12 horas, cursos rápidos e frequentes de microtemas. Então eu fiz agora, por exemplo, eu terminei faz 3 semanas, eu fiz um curso de Pinterest. Era uma rede social que eu estava um pouco desatualizada, eu precisava me inteirar mais de Pinterest. Eu fiz um curso, paguei R$85 e fiz um curso no Doméstica, que é um marketplace de cursos da nova economia, é um marketplace espanhol, onde você faz os cursos, tem tradução para português, tem muitos cursos em português, o Marcelo Taz agora colocou lá um curso muito bacana, e com R$85 eu fiz um curso de 3 horas e voltei a entender tudo de Pinterest. Mas eu fiz cursos de viés inconscientes, eu fiz cursos de comunicação não violenta, eu fiz cursos de como fazer apresentações poderosas, enfim, eu sempre estou buscando microtemas, que são assuntos que uma escola tradicional não vai me ensinar. Então, nunca foi tão fácil e barato você aprender como nos dias atuais. E olha que interessante, as escolas não é mais o único lugar que você aprende, e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. E hoje, o que o talento está buscando? Não, o talento, não estou falando o talento, aquele cara devagar, né? Eu estou falando do talento, um cara como você. Vocês querem, os talentos, eu também me incluo aí, a gente quer trabalhar em empresa universitária. O que é empresa universitária? É empresa que te ensina, que você se desenvolve, que você trabalha com gente bacana, que você trabalha com liderança inspiradora. Por que o Nubank é uma empresa que todo mundo quer trabalhar, de Pesa, Stones, o PagSeguro, Google, Facebook, todas essas empresas? Porque são empresas universitárias, são empresas que você aprende muito. Quem que quer trabalhar na metalúrgica Nossa Senhora de Fátima? Você não vai colocar, um talento não vai trabalhar na metalúrgica Nossa Senhora de Fátima, falando, não vou aprender nada aqui, não vou me desenvolver. Então as empresas também têm esse desafio de criarem ambientes universitários onde você tem uma gestão horizontalizada, você não tem mais aquelas gestões verticalizadas, né, com 10 chefes, onde você tem pessoas com cabeças abertas, você tem uma integração, onde você tem colaboração. Isso é o que a gente chama de transformação. O digital, nessa palavra de transformação digital, então de gaiato, a palavra que foi jogada, o mais importante é a transformação. Antes você falava o seguinte, ambiente de trabalho. Hoje você tem que ter um ambiente de convivência, e não mais de trabalho. O ambiente de trabalho é o biombo, as hierarquias, a sala do diretor, secretária na frente do sala do diretor. Isso não existe mais, né? Você tem que ter ambientes de convivência e não ambientes de trabalho. Por quê? Você tem que criar o que a gente chama de conversas inesperadas. Concorda que uma das coisas que você deve mais sentir trabalhando home office é a ausência de conversas inesperadas? Aquela conversa no corredor, no café, no elevador, né, que você dá aquelas trombadas bacanas, onde você tem fagulhas criativas. Eu adoro conversas inesperadas, eu adoro. Aqui no home office eu me ressinto muito, eu sinto que a minha está mais compactada, porque eu não tenho conversas inesperadas, né? Então, acabou, Guilherme, aquela expressão que passado, ex-aluno.